que diferencia? Por que uma pessoa tem síndrome de Down e outra não tem? O que diferencia? O que vem a ser um... E aí eu vou voltar um pouquinho lá para aula de biologia. Gente, eu sou pai de uma criança com síndrome de Down. Eu não sou médico, não sou especialista. Não é um cientista. Não né? sou um cientista, muito bem, mas eu procuro me informar um pouco. Então, tudo que vai ser dito aqui é do ponto de vista de pai, ok? Tudo bem? Não precisa passar por um crivo de um especialista, né? Porque sim. passa por um crivo de um especialista, né? Bom, enfim. Quando eu fui pesquisar a respeito da síndrome de Down, que é uma condição genética, síndrome de Down não é uma doença, é uma condição genética. E aí a gente pode ficar o dia inteiro discorrendo só sobre esse assunto aqui. Eu descobri que na hora da divisão celular, quando está se formando o indivíduo, o embrião, e a gente recebe 23 pares de cromossomos, ou melhor, a gente recebe 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe na hora dessa divisão celular, o par de número 21, ele acaba recebendo um cromossomo a mais. Então, se eu tenho par 1, par 2, par entenda-se sempre 2. Sim. Par 1, par 2, par 3, par 4, bem interiorando mesmo, par 5, par 6, até par 23. Total, 46 cromossomos. No par 21, existe a ocorrência, na hora da divisão celular, de 3 cromossomos. Então, no par 21, ao invés de ter 2 cromossomos, a pessoa que tem síndrome de Down tem 3 cromossomos. E aí, a gente entende da seguinte forma. Quem tem síndrome de Down tem 3 cromossomos, sendo que tem um a mais no par 21. Totalizando, 47 cromossomos. É o que diferencia... É o que diferencia uma pessoa que tem 46 cromossomos, que no jargão, não sei nem se científico, nós somos pessoas típicas, as ditas normais. As ditas normais. Que também é um termo, não sei se é muito correto falar, porque todo mundo, ninguém é igual a ninguém. Todo mundo é diferente. Inclusive as pessoas que têm síndrome de Down, elas não são iguais umas às outras. Cada um tem a sua identidade. Mas aí o que diferencia, basicamente, uma pessoa que tem ou que não tem, é um cromossomo. Um cromossomo. Exatamente no par 21. Ao invés de ter 2 cromossomos ali, ocorrem 3. Ocorrem 3. Nossa, incrível. Isso não é? É um negócio muito louco, se você for imaginar. Eu imaginaria uma coisa dessa. E me fala uma coisa, Claudemir. E existe graus de síndrome de Down? Entendi. Essa terminologia de grau para síndrome de Down, até para o transtorno do espectro autista e para outras síndromes, é uma coisa que o próprio ser humano consegue se expressar melhor se ele utilizar essa nomenclatura, grau. E, de fato, fica mais fácil de entender. Mas, quem tem síndrome de Down, tem síndrome de Down. Então, se eu falar que fulano, beltrano, ciclano tem síndrome de Down, mas é num grau menor, eu tenho que entender primeiro, ou maior, eu tenho que entender primeiro por que ele tem aquela característica de conseguir se comunicar de uma forma melhor do que outro indivíduo que tem a síndrome de Down e não consegue se comunicar tão facilmente como esse. Então, esse daqui tem um grau menor? Ele é um grau mais leve? Esse daqui tem um grau maior ou um grau mais leve? O que eu tenho que entender, Lindy? Eu tenho que entender que esse indivíduo que consegue se comunicar melhor, talvez esteja passando, quase sempre esteja passando por tratamentos, acompanhamentos, que esse não está. Então, é muito comum a gente falar que um determinado indivíduo tem um grau menor, né? E sempre falando aqui em questão da síndrome de Down. Mas, se ele não tivesse esse acompanhamento, esse tratamento, talvez ele estivesse no mesmo estágio que esse. Talvez ele não tenha um acompanhamento que o outro tem. Exatamente. E aí ele tem um grau menor? É certo eu falar isso? Eu não sei. Eu não sei. A terminologia grau, ela ilustra bem uma condição, eu concordo. Mas o buraco é mais embaixo. A gente precisa entender por que um tem um grau menor, o outro não. O outro não. Pode ser por atendimento, por tratamento, ou pode ser
Não sei, tem N fatores que podem influenciar nessa terminologia. Eu não uso grau para síndrome de Down. Eu não uso. Não usa, né? Não uso. Porque a gente vê o que pessoas com síndrome de Down num estágio tão evoluído ultimamente, né? E isso provavelmente é em decorrência dos tratamentos, né? Das fisioterapias, até mesmo dos pais que procuram também, porque não é só a criança que precisa, né? O pai também precisa, às vezes, de fazer uma terapia, de entender, né? De saber como lidar, né? Eu vou até abrir um adendo aqui, que não estava no nosso, mas eu vou citar, que é uma coisa triste que um dia eu ouvi de uma vizinha minha. Ela tem uma irmã com síndrome de Down, e ela me disse uma vez, muito tristemente, assim, para mim foi muito chocante isso, que quando a irmã dela nasceu, a irmã dela é mais velha do que ela, a irmã dela nasceu, o médico falou, olha, essa criança tem uma síndrome, isso chama-se mongoloide. É uma criança mongoloide, e ela não vai sobreviver, então deixa aí um tempo, né? E aí a mãe dela achava que ela não ia sobreviver, não colocou ela na escola. Então ela não foi para a escola, ela não foi para mudança. Por fim, os pais dessa moça acabaram morrendo muito, muito cedo. E ela teve que ficar e cuidar da irmã. Ela era adolescente, a irmã um pouco mais velha. Ela começou a cuidar da irmã. Hoje ela vai fazer 60 anos. Que maravilha. Hoje ela vai fazer 60 Que maravilha. anos. E a irmã cuida, só que assim, ela não foi para a escola. Então, não foi para a escola, não teve os atendimentos necessários. Não teve o atendimento necessário, né? Mas está lá. Quantos anos? 60 anos. Ela vai fazer 60 então, anos. a gente está falando de 60 anos atrás, ok? Ela vai fazer 60 anos. Entendeu? Mas assim, ela tem um cuidado muito... Ela cuida dessa irmã. Ela mora, inclusive, no mesmo condomínio que você. Sim. Ela tem um cuidado, assim, mas ela dedicou a vida dela para essa irmã, dedica a vida dela para a irmã. E é, assim, um tratamento incrível, mas tem essa coisa dela não ter estudado, ela nunca ter ido à escola, de não ter feito terapia no início, porque 60 anos atrás a coisa era muito mais difícil, né? Se hoje já é,